Bom dia! Bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos chegando, entrando hoje com um pouquinho de atraso. Gente, essas férias estão intensas. A criançada de férias e a gente fica doida aqui nos nossos horários, né? Mamães profissionais, assim mesmo, é a vida em movimento e vambora. Hoje nós vamos falar sobre viver escrava ou viver livre. Rebeca, bom dia! Então nós vamos continuar no estudo de Gálatas falando sobre escrava ou livre. Você se considera vivendo uma vida em liberdade ou você se considera escrava? O livro de Gálatas, ele fala muito sobre isso. Inclusive é por isso que o nome da nossa série é Liberdade. Então, esse livro fala muito sobre as nossas escolhas e o quanto as nossas escolhas nos colocam em lugares de liberdade ou não. Então, hoje a gente vai continuar aqui. Ontem nós lemos o capítulo 3 de Gálatas e eu trouxe para vocês três informações importantes aí sobre onde está a nossa confiança, de que forma, né, a gente consegue alcançar os nossos resultados, que não é pela nossa força, não é pela força do nosso braço. Então, nós falamos disso ontem e eu parei ontem no capítulo 3 pela metade. Agora, seguindo a leitura do capítulo 3, ele segue falando o que está no 4 e dando exemplos no 5. Então, a gente vai finalizar o 3 com algumas questões referentes à liberdade, mas eu não vou nem ler, porque se torna redundante a partir do 4, para a gente não perder tempo. Ainda mais que eu entrei atrasadinha hoje a live vai ser mais curta, gente. E aí, ele, então, fala ainda no capítulo 3 sobre a liberdade, e no capítulo 4 ele segue falando sobre isso, e tem uma frase dele no capítulo 4 que eu grifei aqui para vocês, um versículo, porque ele fala do quanto as pessoas ligadas à lei querem colocar as pessoas que já estão vivendo em liberdade, querem colocar ainda essas pessoas no subjugo da lei, certo? E aí ele fala assim, ó: o objetivo deles é fazê-los dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar. Querem apenas se sentir importantes. Então, bom dia, Geisa. Aqui já fica a primeira reflexão para nós. Vamos falar um pouco. Eu coloquei escrava ou livre no título, mas a gente vai falar de vários temas referentes à escravidão e à liberdade. E o primeiro, considerando essa frase aqui, que o objetivo deles é fazê-los dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar, porque eles querem se sentir importantes para vocês. Paulo está falando dos doutores da lei daquela época, né? E eu quero falar com você sobre as pessoas que geram dependência em você nos dias de hoje. Então, quando falamos de dependência emocional, nós pensamos na nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais e tudo mais. Aí, eu quero trazer essa dependência emocional para aqueles que entram na sua vida com o papel de serem os seus orientadores, de serem as pessoas que vão coordenar ali a sua vida, te direcionar de alguma forma. Então, se você quer prosperidade, faça isso. Se você quer uma saúde boa, faça aquilo. Se você quer seus filhos bem, faça aquilo outro. E aí, no outro dia, inclusive, eu estava ouvindo um estudo, né, sobre várias pessoas referentes aos nomes aí da educação infantil. E aí um dos nomes mais citados é a pessoa que ensinava as pessoas a como educarem seus filhos, foi a pessoa que abandonou todos os seus filhos no orfanato. Então veja o quanto que é difícil e perigoso você se colocar nas mãos das pessoas. Então, até mesmo nos meus trabalhos terapêuticos, eu falo com as minhas clientes, eu sempre falo, eu trago
a construção daquilo que a gente está conversando, eu trago aquilo que eu vejo ali de entendimento, explico, construo junto e falo, mas vai você buscar a sua verdade. Faz sentido para você isso que eu tô falando? Se faz sentido, ótimo, já começa a olhar então nessa direção, mas se alguma coisa mudar no meio do caminho, traz o que é que está mudando para a gente conversar. Então, não é assim, o que eu falo é lei. Porque aí você sai da dependência dos seus relacionamentos interpessoais para entrar na dependência da terapeuta. E eu, inclusive, atendo muitas pessoas que chegaram até mim falando assim, a gente falava sobre o assunto, fazia a construção, tá? E no final ela falava, tá, mas o que eu faço agora? E aí eu devolvo, né? O que você quer fazer? Porque eu preciso entender qual é o impulso daquela pessoa. Não, eu não sei, eu preciso que você me diga o que eu faço. Porque eu fazia terapia com não sei quem, né? E a pessoa me mandou falar assim, assim, assim com meu pai. Que isso aqui, que isso aqui. Então, o terapeuta sai do lugar de facilitador do seu entendimento de si mesma para o lugar de guru na sua vida. Falando para você o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, que palavras você tem que usar, de que forma você tem que falar, em que momento você tem que falar. E não é esse o papel de terapeuta. E aí você sai da dependência dos seus relacionamentos interpessoais para cair na dependência do terapeuta. E é por isso que tem pessoas aí há 5. Tem gente que fala assim com o peito cheio. Eu faço terapia há 5 anos. Meu Deus, se você faz terapia há 5 anos ininterruptos, então tem alguma coisa errada com a terapia que você faz. Porque sim, a vida vai acontecendo, coisas vão surgindo, coisas novas vão surgindo, e aí, vez ou outra, você tem que ir lá, mesmo que você já tenha se organizado, surge um assunto novo, de repente você não sabe lidar com aquilo, e você vai lá. Eu brinco com as minhas clientes, né? Se precisar de um SOS, manda mensagem. As que já tiveram alta e que já estão seguindo para a vida, porque a ideia da terapia é entregar para você autonomia, para você seguir para a vida. E aí, as que já tiveram, eu falo, se precisar, deu bug aí, manda um SOS. E elas mandam, Pri, preciso de um SOS. Vamos lá, o que você precisa? A gente agenda uma sessão, reorganiza e ela segue para a vida. Mas não ficar trazendo a pessoa comigo por 5 anos, por sei lá eu quanto tempo. Tem pessoas que elaboram em menos tempo, tem pessoas que em meses já estão prontas para seguir para a vida, tem pessoas que levam mais tempo, e é claro que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, mas a gente não pode trazer as pessoas, como o Paulo está dizendo aqui, ó. O objetivo deles é fazê-los dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar. Terapeuta não é orientador. Terapeuta não é conselheiro, terapeuta não é guru, terapeuta é facilitador do seu entendimento de você mesma, para que você compreenda a forma como você vai agir na sua vida, certo? Essa é a primeira reflexão que eu quero deixar para você. Então, se você se sente escrava de alguém aí que tá como guru da sua vida, e eu tô falando terapeuta porque é o meu universo, mas tem pessoas que têm como gurus os seus mestres, os seus coaches. Tem coach que tá com a pessoa uma vida. E não é esse o trabalho do coach. O trabalho do coach é olhar para você e falar, qual é o seu problema? Você não consegue caminhar aqui? Vamos traçar um plano de ação para você caminhar aqui. Só que tem coisas que acontecem no seu inconsciente que você não vai conseguir seguir o plano de ação que o coach traçou. Porque o coach tem ali uma receitinha para todo mundo. Não vai, faz. E aí, de repente, você não consegue. Então, você precisa se voltar para dentro. E a ideia é que você encontre todas as informações para você caminhar para sua vida em autonomia, não ficar dependente de profissional algum. Combinado? Bom dia, Sandra. E vamos seguir. No capítulo 4 ainda, ele segue falando sempre, né, da escravidão e tal. E aí, ao final do capítulo 4, ele fala assim, olha, ai, gente, tá, o meu suporte aqui, essa semana eu tô na casa da minha sogra, no interior de São Paulo, porque estamos de férias, viemos passar um tempinho aqui, e aí eu fico esbarrando nas coisas aqui. Bom, ainda bem que não caiu nada, né? E aí no final do capítulo 4 ele fala, não somos filhos da escravidão, mas sim da liberdade, que vem do Espírito. E por que é que a liberdade vem do Espírito? Porque o Espírito Santo de Deus fala com você através do seu espírito e ele toca o seu coração e traz aqueles insights para você te dizendo, vai por aqui,
vai por ali, faz isso, não faz aquilo. Ele é o seu conselheiro, não o seu terapeuta, o seu guru da internet, o seu coach, ou quem quer que seja. É o Espírito Santo de Deus que é o seu conselheiro. E aí, dentro de você existe, então, você é corpo. Então, existem aí as suas percepções sensoriais. Tem coisas acontecendo do lado de fora que te trazem percepções e que já te dizem se é bom ou não para você. Você é alma, que é onde estão as suas emoções. Então, existem aí todas as suas emoções, sentimentos que se conectam com os seus pensamentos que estão aí no teu corpo, armazenados. Então, tudo isso traz para você já um retorno de, olha, não vai por aqui que não vai ser legal. Ontem nós explicamos sobre isso, eu expliquei para vocês sobre isso, sobre id, ego e superego. Não consigo entrar agora nessa explicação que a gente não tem tempo. Mas volta lá na live de ontem se você não assistiu para você entender. Id, ego e superego. Então o superego é aquele sensor que tá aí no seu aparelho psíquico, que trabalha com as suas emoções. Olha, presta atenção, isso aqui não deu certo já um dia, não vai dar de novo. Olha, isso aqui tá indo contra seus valores e princípios. Ah, isso aqui dá para ir, vai lá, segue lá. Dentro de você, no seu corpo e nas suas emoções, já existe sabedoria. Porque você vive experiências e você não é só espírito. Não é só o Espírito Santo que fala com você, as suas próprias experiências falam com você, só que você tem que silenciar o lado de fora para olhar para o lado de dentro. Agora, as suas experiências podem trazer para você informações equivocadas. Se o seu ego não estiver trabalhado, se você não estiver com todas as suas emoções alinhadas e bem guardadas dentro de você, então as suas percepções podem ser equivocadas. Qual é a percepção que é totalmente fiel ao que realmente é bom para você? É o que vem do espírito. Então, por isso que você tem que olhar para as suas três partes: corpo, alma e espírito. E é o Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração. E aí você alinha isso com as suas percepções, faz suas análises aí, se precisar, busca um profissional, faz terapia para você aprender a acessar tudo isso. E é importante, gente, terapia é vida. E eu não falo isso só porque eu sou terapeuta, não. Porque mesmo antes de ser terapeuta, quando eu comecei a fazer terapia, eu vi o quanto a minha vida foi transformada. Terapia é vida, abre a sua mente, abre a sua percepção de si mesma e dos outros. Você aprende a conhecer os outros também. E junto com isso, a interiorização, né? Você se alimentar de coisas boas, ler bons livros, assistir boas coisas, ouvir coisas, se conectar a pessoas que te elevem, que edifiquem a sua vida. Tudo isso faz parte do que você coloca dentro de você para te construir, certo? E aí você então fica com a percepção mais aguçada e não fica nas mãos de ninguém, muito menos do terapeuta, certo? E aí a gente vai para o capítulo 5, que eu tô de olho na hora aqui, que eu não posso atrasar minha sessão, mas eu quero ler o capítulo 5. Os pontos que eu grifei, eu quero ler para você na íntegra. E se não der para a gente comentar esses pontos hoje, a gente vai comentar amanhã, tá? Então, o capítulo 5, ele segue falando da liberdade, porque ele está falando que nós somos livres, e por isso que eu coloquei o título aqui, você é escravo ou é livre. E aí, ele distingue aqui para nós, no capítulo 5, o que é ser livre e o que é ser escravo. Então, ele fala assim... Isso Paulo falando para os Gálatas. Lembra, né, que isso aqui é uma carta que ele escreveu aos Gálatas. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vocês vencerão seus impulsos egoístas. Ontem eu expliquei sobre id, ego, superego e eu expliquei que os impulsos vêm do id, que é a nossa parte infantil que está mais ligada ao prazer. Está mais ligada a fazer o que eu quero fazer, não importa se isso vai fazer mal para mim, para os outros. Não quero nem saber. O importante é o teu prazer agora. E ele fala, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do espírito. Quando você acha que você está livre porque está fazendo o que você quer, do jeito que você quer, sem pensar nas consequências, sem pensar em nada, você está enganada. Porque, na verdade, você está sendo escrava dos seus desejos, das suas motivações mais egocêntricas. E isso é uma guerra
contra o seu self, a sua natureza mais profunda que se conecta com Deus, porque a nossa natureza é caída, nosso coração é corrompido. Sim, é verdade. A humanidade, ela está sujeita aos erros, mas quando a gente se conecta ao Espírito, a gente consegue, então, reverter isso. E aí ele fala: essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois, porque não dá para viver com os dois. Só poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada se você estiver ligada ao Espírito. Então, esses impulsos que vêm aí do seu id, da sua parte mais infantil, você vai poder administrar melhor se você trabalhar as suas 3 partes aí, principalmente se você estiver ligada ao Espírito. Eu vou ler rapidamente, só para deixar para vocês começarem a pensar. E amanhã a gente vai conversar sobre isso, porque realmente não vai dar tempo, tá, gente? Aí eles falam assim, ó. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Então, é a pessoa escrava. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Gente, tudo isso te remete ao que está acontecendo nos dias de hoje? Solidão paranoica, competição selvagem é o que mais acontece na internet. O que mais acontece nas redes sociais. Consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Que triste. Isso aqui é sabedoria milenar. Foi escrito há muitos e muitos e muitos anos, mas é tão atual. Tudo isso que ele descreve aqui como uma vida escrava, a gente vê hoje assim, de forma tão gritante, porque antes isso era até um pouco velado. Hoje é gritante. Tudo que ele falou aqui acontece hoje de forma absurdamente gritante. E eu quero parar a leitura aqui. Amanhã nós vamos continuar essa live com o mesmo título, Escravo ou Livre. E a gente vai seguir nessa leitura, a gente vai refletir sobre esses itens que ele colocou aqui e vai ler o final, que é o que ele diz sobre uma vida livre. Como é uma vida livre? Combinado? Olha, tem gente aqui mandando foguinho, tá se conectando, e é isso mesmo. Porque, gente, nada nos impede de vivermos uma vida próspera, uma vida legal, feliz, uma vida confortável com tudo que a gente quer, ou que é possível de tudo que a gente quer, porque nem tudo que a gente quer é possível, e nem tudo que a gente quer é o bom para nós, inclusive. Mas nada te impede de viver uma vida legal, uma vida prazerosa, uma vida boa. Desde que você esteja focado naquilo que é bom para você, para sua família, e não ficar olhando a vida do outro, não ficar olhando os prazeres do outro, sabe? A gente acabou de sair de férias, né? E aí o meu filho entrou numas agora de que ele quer ir para os Estados Unidos ver neve e furacão. Jesus amado. Não, mamãe, quero ver neve e quero ver furacão. Eu falo, filho, a neve ok, mas o furacão não. Porque ele veio me perguntar, mamãe, nos Estados Unidos tem neve? Tem furacão? Tem. Ah, então eu quero ir pra lá, mamãe. Vamos pra lá nas nossas férias? Primeiro era, vamos pra lá no final de semana? E o filho, não é assim que se vai pros Estados Unidos, calma. Aí a gente ia sair de férias, ele, vamos pra lá nas nossas férias? E o filho, não dá pra gente fazer isso nessas férias. Quem sabe nas próximas férias, né? Pra isso, mamãe e papai estão trabalhando, estão guardando dinheiro, estão fazendo as coisas, só que agora a gente vai fazer o que a gente pode fazer agora. E aí, gente, nós fomos pra Brotas. Passamos uma semana em Brotas, a gente queria descansar, e lá ele fez rafting, ele queria ir na tirolesa, e a gente fez trilha, a gente fez um monte de coisa. Aí quando a gente tava no último dia, a gente tava lá na piscina, dando uma relaxadinha, brincando, ele fez assim, ai mamãe, que delícia de férias, eu acho que foi muito legal, muito melhor do que ver neve e furacão.
criança não tem noção, né? Da grandiosidade, do quanto é importante e que tudo é importante, né? Eu não preciso fazer uma coisa grande, enorme, para que as minhas férias sejam legais. E a criança não tem essa noção e não tem noção também dos impulsos, porque o id é infantil, a criança nem tem o ego totalmente formado ainda. Só que nós adultos nos comportamos como crianças às vezes. Então tem pessoas que de repente querem fazer coisas grandiosas na vida e por não conseguirem fazer coisas grandiosas nesse momento, elas invalidam as pequenas coisas, elas invalidam o simples. E é disso que eu quero falar com vocês. Nessa nossa série Liberdade, você não precisa estar impedida de acessar o grande para sua vida. Você pode acessar o grande, só não invalide o seu trajeto, não invalide o pequeno que você já tem. Você entende? E assim como as nossas férias, que meu Deus, que delícia que foi maravilhoso, foi uma conexão com Deus, com a família, foi tudo tão gostoso. E esse é o pequeno que nós temos agora. O fato do meu filho querer fazer algo grandioso e eu não poder proporcionar isso para ele agora, não invalidou o que eu podia proporcionar nesse momento. E foi uma delícia, foi lindo. E eu fui conectando ele com a importância daquilo que a gente estava fazendo, com o quanto era maravilhoso aquilo que a gente estava fazendo. Chegou o momento, a gente estava perdido no meio de um canavial, tentando procurar uma cachoeira que tinha um escorregador natural lá. E aí, o meio do canavial, uma estrada de terra que fazia um sobe e desce assim, ele, uhul, estamos fazendo rally, e pronto, aí começamos, né, vamos fazer rally, e aumenta o som, e faz rally, meu marido acelerava e pumba, e pulava nos negocinhos lá, nos sobe e desces lá da estrada, gente, ele amou, pra ele foi uma viagem mega, aventureira, e ele conta para todo mundo que ele foi no bote, no rafting, e que depois ele saiu do bote, foi no caiaque da instrutora, porque ele é muito corajoso, ele andou no caiaque, ele remou o caiaque. Gente do céu, memórias que o dinheiro não compra. Então é isso que eu quero deixar para você, e eu quero que você leia aí na sua casa. Se você quiser ler na minha versão e você não tiver essa Bíblia Mensagem, procura aí no Google. Bíblia, a mensagem, Gálatas 5, do 19 ao 23. Leia o que ele fala sobre a vida escrava e a vida em liberdade. Combinado? Vamos finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona e muito obrigada por nos conectar com aquilo que verdadeiramente importa. Porque só o Senhor sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade e a boa medida para a nossa vida. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos continuar esse papo amanhã? Leia, reflita e amanhã, se você quiser compartilhar aqui comigo o que veio aí no seu coração, me traz para a gente bater um papo gostoso e colocar os nossos valores no seu devido lugar. Combinado? Um beijo para você, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!